Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Professor João Batista, disciplina de matemática. Vamos lá para a nossa aula de hoje? Hoje falaremos um pouco sobre os polígonos, ok? Olha só, os polígonos. Polígono é uma figura plana limitada por uma linha poligonal fechada e simples. Olha só o exemplo aqui de um polígono aqui embaixo, certo? Alguns elementos, elementos de um polígono, polígonos e seus elementos e suas classificações. Todo polígono apresenta elementos comuns, que são eles: lados, que são segmentos de reta que limitam o polígono. Por exemplo, isso aqui, ó. Isso é um segmento de reta, ok? Vértices, os vértices são essas junções desses pontinhos aqui. Os ângulos internos são esses ângulos aqui, galera, que formam aqui por dentro do polígono, dentro da figura. As diagonais, os segmentos de reta com extremidades em dois vértices não consecutivos. Vértice consecutivo é esse e esse, tá? Então, o segmento de reta, que são diagonais, eles são esses aqui, ó, não consecutivos, tá vendo? Então ele vai aqui, ele vai nesse outro ponto B e ele vai nesse outro ponto C. Então aqui são as diagonais de um polígono, tá, galera? Então olha só, exemplos de lados. Deixa eu apagar aqui o que eu fiz aqui, só um minuto. Exemplos de lados. Vamos lá, AB é um lado, então vamos descobrir esse lado AB. Então nós temos aqui, ó, esse lado aqui é o lado AB. Temos o lado BC, CD, DE, EF e FA, certo? Isso aqui é denominado lados de um polígono. Vértices são esses aqui, ó. Essa junção aqui das semirretas que formam os segmentos dos lados aqui são denominados vértices, tá legal? Então aqui é um vértice, aqui é outro vértice, aqui é outro vértice, aqui é outro vértice. Ângulos internos. Os ângulos internos são esses aqui, ó, que são formados aqui nesses cantinhos, tá? Então aqui nós temos esses ângulos internos. Diagonais. Eu vou apagar esses ângulos aqui que eu fiz para mostrar para vocês as diagonais. Olha só, nós temos a diagonal AE. Então nós temos essa diagonal aqui, ó, que vai do ponto A até o ponto E. Temos AE, AD, AC, aqui. AE, AD e AC. BF, então vamos lá na BF, olha só, BF, BE e BD. BF, BE e BD. CF, CE, olha só, CF, CE. Aqui, CA é a mesma coisa de AC, então nós temos só uma aqui representada, tá legal? CE é a mesma coisa. E DF, que é essa aqui, porque nós já temos DF, olha só, nós já temos DA, que é a mesma coisa que AD. Nós temos DB, que é a mesma coisa que BD. Tá aqui, ó. BD e AB. Então, olha só. Essas semirretas aqui, ou seja, que são ligadas aqui nesses pontinhos, elas são chamadas de diagonais, tá? Então, um polígono desse eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora essa outra aqui que faltou a F, né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diagonais. Tá legal? Então os polígonos eles contêm os lados, os vértices, os ângulos internos e as diagonais. Beleza, galera? Não pode esquecer isso aí, tá? Nós temos os lados, os vértices, os ângulos internos, tá? E as diagonais. Legal? Então vamos lá. A nomenclatura de acordo com os lados, tá? Nós temos aqui assim, da seguinte maneira. Se nós temos
3 lados, ele é denominado triângulo, ou seja, 3 lados, 3 ângulos, beleza? 4 lados é um quadrilátero. 5 lados é um pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, undecágono. 12 lados, dodecágono. 15 lados, pentadecágono. E 20 lados, icoságono. Tá? Aqui faltaram alguns lados, mas é porque esses aqui são os mais usados, as figuras geométricas mais usadas para definir esses lados, tá bom, galera? Olha só, vamos continuar a nossa aula. Falando sobre triângulos, todo polígono que tem apenas 3 lados é um triângulo. E temos também a classificação desses triângulos quanto aos seus lados, tá legal? Olha só, se nós temos triângulo equilátero. Equilátero quer dizer mesmo, látero quer dizer lado. Então nós temos aqui, ó, essa medida é a mesma que essa. Tá vendo que ele usa só um risco aqui? Um tracejado. Significa que esse lado tem o mesmo tamanho que esse, que tem o mesmo tamanho que esse, tá? Então o triângulo equilátero é um triângulo que tem os seus lados iguais, certo? Triângulo isósceles. Isósceles é quando ele tem 2 lados com a mesma medida e um lado com medida diferente. Como vocês podem observar aqui, que aqui nós temos um só tracejado e aqui nós temos 2. Então indica que esses 2 lados têm a mesma medida e esse lado tem uma medida diferente, certo? Triângulo escaleno, tá? Escaleno. Isso aqui quer dizer medidas diferentes, tá? Então, cada lado tem uma medida diferente. Como vocês podem ver, aqui tem um tracejado, aqui já tem 2 e aqui tem 3. Então indica que esse lado é diferente desse, que é diferente desse. Tá? Então nós temos 3 triângulos. Triângulo equilátero, quanto aos lados. Triângulo isósceles e triângulo escaleno. Tá ok, galera? Então vamos continuar a nossa aula, né? Agora, classificação quanto aos seus ângulos. Quanto à medida de abertura dos ângulos internos, podemos classificá-los. Triângulo acutângulo, certo? Isso aqui, ó, é que tem seus ângulos menores do que 90, certo? Triângulo retângulo tem pelo menos um ângulo reto. Esse ângulo aqui reto significa que esse triângulo aqui, ó, é chamado de triângulo retângulo por causa desse ângulo reto aqui. Tá ok? Triângulo obtusângulo. Aqui tem um ângulo obtuso, tá? Esse ângulo aqui, ó, é maior do que 90 graus. Tá? Então ele é um triângulo obtuso, obtusângulo, conforme os ângulos, tá legal? Então aqui nós temos 2 ângulos menores, né? Porque a soma desses ângulos internos aqui, vocês vão estudar para frente, é igual a 180 graus. Então se aqui é maior que 90, aqui vai ser mais ou menos 110. Vamos dizer que seja 110, né? Mas pode ser menor um pouco ou maior um pouco. Não pode passar de 180 graus aqui a soma de todos os ângulos internos. Mas beleza, né? Isso não vem ao caso agora. Nós estamos falando só da classificação quanto aos seus ângulos. Então ele é acutângulo porque ele tem os ângulos internos aqui, ó, menores que 90, tá? Triângulo retângulo, quando tem um ângulo reto, esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, chamado de ângulo reto, tá legal? Triângulo obtusângulo é quando ele tem um ângulo obtuso, que é um ângulo maior que 90, beleza? Então vamos lá, olha só. Quadriláteros. Quadriláteros têm 2 pares de lados paralelos e são chamados de paralelogramos. Olha só, esse lado aqui é paralelo a esse.
esse lado aqui é paralelo a esse, certo? Então é um quadrilátero, tem 4 lados e tem lados paralelos um ao outro. Olha só, esse aqui é um quadrado, certo? Tem todos os seus lados aí paralelos um ao outro. Olha o outro, medida, lados paralelos. Esse aqui é um losango, tá? Então aqui, ó, tem lados paralelos. É só um quadrado virado. Esse aqui é um esticado um pouquinho, né, galera? Só aumentou ele um pouquinho e virou ele de lado. Então nós temos aí, temos os vértices, né? Temos os segmentos aí que é o SP, SR, RQ e PQ, tá? Que é isso aqui, ó, esse segmento de reta. Legal que é um paralelo ao outro. Tranquilo? Quadriláteros. Todo polígono que tem apenas 4 lados é um quadrilátero. Quadriláteros que têm um par de lados paralelos e um par de lados não paralelos são chamados de trapézios. Então, olha só. Esse lado aqui, galera, olha só. Esse lado paralelo a esse e esse a esse. Então, essa figura geométrica é chamada de trapézio, tá? Que tem um par de lados paralelos e um par de lados não paralelos. Olha só, esse aqui não é paralelo a esse. Então, isso aqui é um trapézio. Esse é paralelo a esse. Só que esse lado aqui não é paralelo a esse, tá? Então, é uma figura geométrica que recebe um nome especial, que é o trapézio. Tá? Esse lado aqui, por exemplo, ele é diferente desse outro lado, tá? Então, ele não é paralelo. Mas ele tem 2 lados paralelos, então essa figura geométrica recebe o nome de trapézio. Olha esse outro aqui, ó. Ele tá vendo que esse aqui é mais inclinado? Então, 2 lados paralelos e 2 lados não paralelos formam um trapézio. Beleza? É isso aí, galera. Então, a gente não pode esquecer, tá? Quanto à formação de um polígono, a gente não pode esquecer quanto ao número de lados, nós não podemos esquecer a classificação dos triângulos, tá? Não podemos esquecer também a classificação quanto aos seus ângulos e não podemos esquecer dos quadriláteros, tá? Lados paralelos um ao outro e aquele que tem 2 lados paralelos e 2 lados não paralelos tem nomes especiais, que são chamados de trapézios. Tá legal, galera? Então um grande abraço para vocês e até a próxima.